Desafinados, reflexões em outro tom. Seres Planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Lugar onde faremos conversas semanais sobre alternativas para um mundo em transformação. Nesta missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Opas. Eu sou Nancy Silva e o tema desta semana é distração. Com tantas prioridades, a maioria das pessoas se considera sem tempo até para pensar. Se todos começassem a prestar atenção em suas reais necessidades, talvez nos dessemos conta que grande parte do tempo estamos envoltos em atividades desnecessárias ou sem sentido para os nossos propósitos. Distrações do cotidiano são conhecidas como ladrões de tempo. Redes sociais, compras desnecessárias, procrastinação, excesso de opinião, fake news, desinformação e tantos outros gatilhos que nos tornam presas fáceis do maior efeito colateral da era da informação, a era da distração. Há quem diga que decisões totalmente fundamentais para a vida pública e privada podem ser sacramentadas, perdidas, adiadas ou até mesmo feitas no piloto automático. E aí, distraídos venceremos? No nosso programa de estreia, estamos com dois convidados com percursos bastante diferentes, mas os dois multitarefas. Edgar, conta pra gente quem é você, o que você faz, como vive, do que se alimenta. Olá, tudo bom? Sou Edgar. Ultimamente eu tenho sido um artista plástico, músico, compositor e arriscando direções de arte, direção de vídeos também, cinema ou vídeo guerrilha, como eu tenho costumado dizer. Eu tenho me alimentado de bastante verdura, viu? Falar pra você que eu tô largando coisas que fogem de mim, eu não quero comer mais não. André, conta pra gente, quem é você, o que você faz, do que vive, come verdura, come carne, onívoro, conta pra gente, quem é você? Eu sou psicanalista e escritor, como verduras. Bebo sucos de frutas, mas muito pouco, na verdade, vejo mais água. Como psicanalista, eu escuto as pessoas, eu coordeno grupos, eu supervisiono outros analistas. Como escritor, eu tenho alguns livros publicados e algumas peças também. E estou aqui com vocês hoje. Ô André, eu queria então pegar carona na tua resposta e te perguntar se distração é sintoma, é diversão ou é necessidade? Distração, sintoma e necessidade. As pessoas podem ser distraídas no sentido de desatentas, né? Mas sempre para nós é desatenta com o quê? Você tem sempre uma desatenção para algumas coisas, não para todas as coisas. A gente é desatento a algumas pessoas e a gente é desatento para algumas situações. E isso pode ser desatento por algum motivo de vida, mas pode também ser uma escolha. As pessoas não podem estar o tempo inteiro desatentas, mas também elas não conseguem ser atentas o tempo inteiro a uma coisa específica. Por isso que, assim, o Edgar, quando ele falou, ultimamente eu sou artista plástico, ultimamente é uma maneira boa de dizer alguma coisa sobre si. E para você, Edgar, é sintoma, diversão ou necessidade? Estar distraído, o distrair-se? Nossa, eu concordo muito com o André, assim, porque eu acho que é uma resposta que ela passeia por essas três perguntas, assim. Eu acho que começa como uma necessidade de se divertir, de se distrair, por também a gente ter que estar focado em diversas coisas. Eu, na maioria das vezes, eu tenho que estar focado com, um exemplo até bobo, assim, a água que está enchendo da louça que vai estar lavando, mas a panela está no fogo e eu tenho uma coisa para fazer no PC, então eu tenho que estar atento com essas três coisas, ao mesmo tempo eu preciso me distrair de tão atento que eu tenho que estar com as coisas, e acaba se transformando no sintoma. Eu acho que ela é líquida, ela flui por esses três canais, assim. Eu não sei como definir ela, eu acho que nem tem como definir, porque ela é mutável, assim, a minha distração pelo menos é muito mutável, às vezes ela é benéfica, ela vai para um lugar que é da necessidade, que é para poder se distrair de tantos trabalhos, por fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas ela pode acabar me levando numa dislexia, que é no momento onde eu mais preciso prestar atenção, eu vou me distrair.
Sou solidária Às vezes demais o celular com a sua causa resposta. isso, né? Sou solidária demais com a tua resposta. Não é? Ela acha que ela vai... Legal. Gente, vocês dois, André e Edgar, têm mais de uma atividade, né? Incluindo uma atividade de criação, né? O André como escritor, o Edgar como multiartista, né? E aí, provocada por isso, pensando nisso, vocês entendem que grande parte da nossa distração, na verdade, hoje tem a ver com rede social, com reality show, com a vida dos outros, né? Vocês acham, né, que o lugar que essas pessoas que vocês criam estão nesse mesmo lugar, né, dessa vida dos outros que ocupa a nossa subjetividade, ou isso parte de um outro lugar para vocês? Eu tento tirar de dentro para fora, mesmo que comece de fora para dentro, né? É meio que um processo de throw-up, de vômito, digestivo, né? Eu tento adquirir bastante informação, faz um sentido, que faça um sentido, que passa por um filtro, assim, na minha escrita, e depois eu devolvo ela da minha maneira, no meu modo de ver, no meu modo de falar. Quando eu comecei a fazer, eu não pensava que poderia virar uma distração, poderia se tornar um entretenimento. Eu pensava mais em colaborar com conhecimento, colaborar com, sei lá, com pontos de vistas que gerassem outras discussões, né? Mas acaba virando um entretenimento, né? Ainda mais quando é o show ao vivo, que tem as roupas, que tem a projeção. Às vezes acaba virando até um conflito de informação. É a informação que eu falo, é a informação da roupa que eu visto, é a informação que aparece no telão. De memes de internet, de noticiários de televisão, eles todos se fundem e às vezes se fodem. Ô Edgar, fala um pouquinho das personas do Radigues. Explica para quem está ouvindo a gente o que vem a ser isso. É como se fosse uma armadura, algo que eu usufruo para poder ficar um pouco mais forte, para poder ficar sem vergonha, a melhor palavra. Começou numa época pegando coisas de rua. Meu irmão, ele trabalhava com conserto de celular, então gerava muito lixo eletrônico, e aí eu fui pegando esses lixos eletrônicos e costurando nas roupas e fazendo máscaras. E aí era um momento que eu bebia muito também na minha vida, e eu tava com diagnóstico de esquizofrenia. Lá vem, né? E esses personagens, eles falavam bastante coisas pra mim. Eu tô com um livro escrito de coisas que esses personagens falavam. Desde, tipo... O amigo que mora aqui grito falou, mate sua família, mas não era coisa desse tipo, não. Eles contavam histórias, sabe? Tipo, tem uma história que é a panspermia cósmica, que ele explica como a natureza chegou no planeta Terra. Foi através de uma região no espaço onde existem 3 sóis. Um desses sóis tem um arco-íris em volta. Esses 3 sóis fazem um eclipse, eles se alinham e criam uma iluminação negativa, onde coisas que apareciam que não apareciam começam a aparecer. E existe um povo do Sol e um povo do arco-íris. E existe uma profecia nessa parte da galáxia que tem um planeta que vai explodir. E existem outras 2 estrelas que observam tudo. Esse povo do arco-íris conversa com o povo do Sol e fala, a gente vai morrer de qualquer jeito, então a gente precisa se sacrificar para poder tentar impedir que os próximos que venham usufruam desse lugar. Não adianta brincar no balanço até ele quebrar e ninguém mais conseguir brincar. Então eles se fundem geneticamente e criam uma espécie de semente, e essas 2 essas 2 estrelas resgatam essas sementes, jogam nesse planeta que está prestes a explodir. Como o metabolismo do planeta está tão elevado, assim, tão rápido, ele começa a fazer essas sementes brotarem e geram vagens. Essas vagens, na verdade, são naves. E ele vem a explodir esse planeta, mas só que ele explode contendo essas sementes que viraram mudas. Aí é a vez das estrelas. As estrelas vão e falam, a gente também vai morrer com essa explosão. Então uma estrela começa a rodar pro lado esquerdo e a outra pro lado direito. Começa a juntar massa corpórea, elas vão ficando cada vez maiores, até que elas se fundem, se juntam, né, e abrem um buraco negro
intraterreno não, como é que fala? Intratubo, que são diversos tubos desse buraco negro. Ele não joga só para mais uma dimensão, ele joga para diversas. Esse planeta explode, ela suga todos esses meteoritos e distribui eles pelo espaço. E um desses lugares é nesse terceiro planeta do sistema solar. Tipo, essa história é uma história que um desses Hagrids me contaram e eu escrevi. Então, tipo, são coisas desse nível, assim. Eu não fico contando isso pra todo mundo, senão o pessoal acha que eu sou louco. Então, aí eu fico quietinho na minha, só falo que são roupas mesmo pra usar no dia a dia. Para todos os efeitos, são só as roupas, né? Qualquer coisa é só é uma máscara. É tipo, você chega numa loja, tipo, chega na Renner, né? Eu queria um Hagmi. O quê? Aí você começa a explicar tudo. Total. Mas no palco é super poderoso, né, Edgar? É tipo um veículo mesmo pra você, Total, né? O veículo é uma boa nominação, assim, porque eu consigo me movimentar mais rápido e consigo ficar sem vergonha de falar essas coisas que eu penso, essas informações que chegam. A música Saúde Mecânica, ela é praticamente uma música de um Hagrid que me conta também essa história, assim. Eu vou escrevendo, tipo, um ruidinho na orelha que sai, assim. Faz tempo que eu não escuto novas histórias deles, eu tô até com o final precisando terminar, eu tô pedindo pra eles, falando, vai, vestindo a roupa, sentando na frente do PC pra ver se vem, mas não sei porquê, deu um stop aí na fala. E você acha que eles pegam você quando você tá distraído? Aí que tá, eu acho que é uma boa, porque também eu não tinha essa presunção de querer escutá-lo, eu só escutava, era quando eu tava fazendo outras coisas que vinha essas informações, assim, e às vezes eu até me perdia de tanta informação que era. De repente... Eu acho que é uma boa, preciso me distrair mais. É um canal. Quando você tá fazendo muita coisa ou coisas que, tipo, começam a te compartimentar, será que de repente não falta um espacinho para eles entrarem? Não falta, de repente, ter um vão para eles pegarem e aproveitarem o canal? Não sei, acho que falta. Tô especulando aqui. Sim, eu acho que super faz sentido, porque ultimamente, nessa época que eu escutava essas vozes, eu não tava com tanto de show que eu tenho, com tanto de entrega que eu tenho que tá entregando agora. Então eu tô muito ocupado, real, e eu não tô conseguindo me distrair e ouvir o que esses Hagrids têm pra contar. Que foda, porra, Ivan. Quero 10%, viu? É meio atenção flutuante isso aí, André? Não, o psicanalista é o André. Acha, André, que é meio atenção flutuante isso aí? Como é que é? Uma atenção flutuante? Que foda. É a atenção do analista, né? Ele tá ali quietinho, eu tô vendo ele, só falando que garoto doido. Isso é bacana, porque a gente ouve vozes mesmo, né? Em qualquer sentido, né? E é estranho, no último romance, o Penélope Africana, em algum momento, numa entrevista, eu disse para... Alguém me perguntou como tinha acontecido o processo, porque se trata de uma africana que foi... a personagem de fato existiu, existem só os documentos forenses, que ela tentou por 3 vezes se emancipar e não conseguiu. Diziam que ela não tinha recursos e que ia vender o corpo. E então me perguntaram como é que tomou a ideia. Eu digo assim, olha, eu tentei fazer uma biografia dela e não tinha como fazer. Então eu estudei como poderia ser a vida naquele momento ali e num determinado momento eu sentei e esperei que ela viesse contar a história dela. Não necessariamente veio o espírito dela, embora no livro eu até diga que ela continua por aqui esperando a emancipação. Porque aí tem uma série de conhecimentos que a gente adquire. Por exemplo, o Edgar fala de uma série de coisas, de planetas, etc., que é algum conhecimento dado que veio para ele para poder produzir tudo aquilo ali. Então, tem esse momento em que a gente precisa se desatender do mundo, se distrair do mundo, para poder esperar que o processo criativo de fato venha, né? E a gente fique atento, né? A gente fique atraído por algo que a gente vai construir naquele instante ali. Então, a gente tem que esperar que as vozes das personagens de fato venham para a gente, que é muito ruim quando elas não vêm. Nossa, que foda, total. E como é que é isso na tua escuta psicanalítica também? Porque tem um papel, né? Essa coisa da atenção e da distração aí no trabalho como psicanalista. Olha, tudo que é contado em análise é verdade. Pode ser que seja uma verdade ferida, mas é verdade, né? As pessoas, como eu falei, eu acho, as pessoas não podem estar
o tempo inteiro dizer que não pensam, porque que se distrai e não tem tempo para pensar, porque são milhares de pensamentos durante o dia e são modelos que produzem a gente a agir e não agir. E aí tem um momento em que eles ficam demandando isso de nossa parte. E as pessoas trazem as suas vidas e tudo que elas trazem, mesmo que possa parecer para uma outra pessoa estranha, que é uma mentira, que é um delírio, tudo é verdade nesse sentido. Pode ser uma verdade ferida, mas sempre que reconta, se reconta de outra maneira. A personagem pode contar de várias maneiras, soprar no nosso ouvido coisas diferentes. Uhum. E o quanto você entende que tem da gente nessas criações, né? Porque para você, essas personas, né, essas personagens, o quanto de elemento seu existe nelas, assim, é uma troca, de fato, com essa imaginação? Não, é a nossa imaginação, né? Então não é só o que vem de dentro da gente, que vamos chamar assim de genético, um conteúdo genético. O conteúdo extragenético, porque é tudo que existe, todos nós, tudo que nós pensamos e as outras pessoas pensam, todos os objetos, né, por onde nós recebemos informação. Nós recebemos informação de todos os sentidos, né? A informação não vem só pelo que a gente escuta, mas vem pelo que a gente vê, sente, toca. Esse conjunto de informação, ele lá dentro do nosso inconsciente, ele não é uma linguagem estabelecida em letras, em números. Ela é estabelecida de muitas ordens, que nós acabamos minimamente deixando alguma coisa como palavras, ou como escrita, mas é muito mais provável que durante o dia inteiro a gente ouça vozes que podem ser nossas, dentro de nós, mandando a gente agir ou não agir diante de uma série de coisas. Essas vozes, elas são meio que passado, presente, futuro, né? Assim, agora eu tô falando de mim, eu quero saber de vocês, né? Principalmente das duas figuras que estão aqui convidadas. Que, assim, essa coisa dos multissentidos, né? De falar, de ouvir, de botar um paramento para deixar uma outra persona tomar conta de algum canal que a gente tenha, no caso do Edgar, no caso de todas essas condições que a gente tem dentro da gente, ao mesmo tempo a gente negocia isso com a nossa vida real, né? Vida de carne e osso, do tipo, eu posso sonhar, mas se eu pular da minha laje eu vou morrer, né? Então tem o real e tem o imaginário, essa briga toda. É uma briga política, né? Que acontece com a gente. A distração e a abstração e o real, esses movimentos políticos que a gente sempre faz, né? Eles vêm provar pra gente que essa coisa da distração é um ato político. O que vocês acham? Acho que sim. Ainda mais se a gente for analisar 2019 para 2020 e a eleição do Bolsonaro. Eu sinto que estava todo mundo muito distraído. As pessoas que estavam bem atentas conseguiram perceber essa avalanche que estava vindo, sabe? Eu fiquei uma hora até, desconfiando das pessoas que fazem hipnose na Paulista. Eu falei, não, é um complô, a galera tá todo mundo hipnotizada. Como você não consegue perceber o plano maléfico desse cara para entrar no poder? E, como não perceber também que ele é só um embrulho, ele é só o peão, sabe? Se você... Tem algo mais podre por trás dele, assim, tem um plano muito, muito maquiavélico e ele é só o fantoche ali do boneco do ventríloco, sabe? Ele só reproduz a fala, né? Mas tem alguém por trás muito pior ali, que é o dono das frases. Então eu sinto que a distração, ela foi um checkmate, ela foi a estratégia para se conseguir o que eles estão fazendo, assim, eu distraído, distraídos venceremos. Já citou essa frase? Já. Do Leminski, né? Enquanto total. Eu presto atenção na mamadeira de piroca, né? O cara vira presidente, né? É muito engraçado. Eu conheci o Silvix, que é a gay que escreveu o dicionário do Pajubá, que é da linguagem LGBTQ e tal.
e esse dicionário, ele tava entrando como se fosse o kit gay da escola, sabe? Tipo, é uma parada que ele já escreveu nos anos 90, é uma coisa antiga, é um linguajar, um dialeto muito perspicaz e comum de quem é do movimento e consegue, tipo, como se fosse infiltrados. Eu falo uma coisa que, tipo, é um outro idioma real, assim. E aí você se apega numa contracultura que, tipo, desvalida todo esse movimento e você acaba, tipo, se distraindo real para poder entrar num lugar que não faz sentido e você vira uma manobra uma massa de manobra. Tipo, essa é a minha sensação real, assim. Você vira um número, né? Uma espécie de... Vira um número, vira exatamente, você vira um... E na sua perspectiva, André? Olha, o que Edgar falou faz sentido para eu te explicar uma coisa. Num dos modelos de estratégia de guerra por informação, existem 4 princípios básicos, que é uma ordem, uma sequência para que a informação seja usada de forma demolidora. A primeira delas é a desorientação, que é distrair. Ela é a primeira de uma ordem. A segunda delas, desestruturar. Você distrai para desestruturar. E foi isso que foi aplicado durante a campanha política e está sendo aplicado agora. Daqui a pouco eu volto para isso. A terceira coisa, depois de desestruturar, é de fato desorganizar a ordem que havia. E, por fim, destruir. Então, esse modelo foi feito. Nesse atual momento agora, o presidente, ele usa um discurso que é o discurso dos evangélicos, que está visível na televisão, que é o seguinte: vão morrer todos aqueles que estiverem no seu dia. Se morreu é porque estava no seu dia. Se foram muitos, foi porque Deus chamou todos aqueles no seu dia. Ele não fala isso. Por isso que ele usa esse discurso contra o discurso da ciência, porque afinal de contas, se eles usam terra plana, por que não vai usar exatamente esse de Deus? Mas o tempo que ele levou para assinar o documento, as bases para tirar o dinheiro do governo e entregar à sociedade, ao mesmo tempo que o governo estava vendendo papéis do Tesouro e que vão endividar as próximas gerações. Era só um ajuste de tempo. É o tempo também que os empresários, sobretudo aqueles que fizeram discurso dizendo que iam demitir as pessoas, pudessem demitir as pessoas fora das regras atuais. Então, o discurso dele foi um discurso de distrair a sociedade para os temas econômicos que, de fato, então ele falava dos empregos, mas as construtoras em São Paulo, pelo menos em São Paulo, estão todas trabalhando com os operários na rua, correndo o risco de contaminação deles e da família deles também. E é um discurso, e ontem, num canal ou numa rádio, ele muito disse que está esperando, na verdade, que a população fique do lado dele com essas informações. Então, a quarentena termina na próxima semana. Se as pessoas voltarem em massa na próxima semana, eles vão dizer que não justifica passar o dinheiro para essas pessoas, porque elas voltaram ao trabalho. É só um jogo de cena gigantesco, né? Para todo mundo se distrair, né? Que inclusive tem até outras informações rolando de outras coisas que estão por trás que a gente... Nossa, como o Edgar falou, né? O fantoche está ali só representando mas eu ouvi uma dessas que né? você falou e, na verdade, é uma fonte que toda semana planta uma informação que nunca funciona. A gente, na verdade, está sendo bombardeado com tantos estímulos que é como o Edgar falou, né, dá a impressão de que é uma hipnose coletiva ou que uma parte da população teve a consciência abduzida, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para esse contexto agora de quarentena, que uma boa parte aí das pessoas, né, os que têm o privilégio de poder trabalhar em casa estão de quarentena. Como é que vocês percebem essa questão da distração nesse contexto da quarentena, né, em que as redes estão muito movimentadas, em que as pessoas estão falando muito, né, parece que tem muita produção de som aí, né, tem uma algazarra, tem muita coisa acontecendo, né? De som e imagem, né? De som e de imagem. E vocês ruído, acham né? que isso é distração?
E caso vocês achem que seja, do que a gente está tentando se distrair nesse contexto, né? O que a gente não está querendo prestar atenção? Como é que é isso para vocês? Posso só puxar um gancho, só para complementar o que a Márcia falou? Além de tudo isso que ela tá indagando, vocês acham que a produção, quando a suposta normalidade voltar, como é que vai ser essa produção? Você acha que as pessoas estão enlouquecidas produzindo coisas ou vão voltar num outro astral? A gente recebe muita coisa dizendo que quando terminar tudo isso, a humanidade vai sair renovada e etc, etc. Mas em janeiro de 2019, em Davos, o presidente do Banco Central alemão disse que a recessão mundial tinha data para começar, seria março de 2020. Em setembro do ano passado, 2019, a Alemanha se declarou em recessão e começou a fazer planos de recessão. Bom, o novo coronavírus, ele é um fato extra nisso tudo. Por isso que dá margem a muitas informações do tipo, é uma conspiração. Porque, na verdade, se o coronavírus não tivesse vindo, é muito provável que a recessão seria do tamanho que ela vai ser. Porque as empresas americanas devem 33 trilhões de dólares, dinheiro que eles não vão pagar. A soma de todas as dívidas de todos os países do mundo é impagável, a menos que você gere, na maioria dos países, escravidão. Não previdência como a nossa, que vai retardar muito o pagamento para as pessoas, mas escravidão mesmo. Então, essas informações, elas foram suprimidas da mídia, porque nós teríamos um outro responsável por toda a crise no mundo, que nós não sabemos dizer quem é. Mas nesse exato momento agora, o Banco Central americano está preparado para dar dinheiro aos outros bancos centrais. Ou seja, o dólar vai continuar sendo a grande moeda de referência para todas as outras moedas. E por incrível que pareça, parece que os árabes sabiam o que ia acontecer, porque eles baixaram o preço do petróleo no começo do ano, antes de virar uma pandemia, antes de virar uma coisa que virasse para o mundo inteiro. Então, é muito provável que, assim, parece que as pessoas estariam em casa, estudando mais, se preparando para outras coisas. Não tenho certeza disso. As pessoas que eu escuto estão com as vidas delas normais, com exceção de médicos que eu escuto, que estão trabalhando em semi-UTI ou em unidades intensivas, e elas têm preocupação em cuidar das pessoas, de não se infectarem, mas as vidas delas continuam normais. Então, essas outras pessoas o que parece é que a gente sairia de tudo isso com uma existência super recheada, mas a existência vazia fica, né? Nós estamos se acumulando de Globo News, né, de olhar o WhatsApp para a quantidade da mesma coisa que vem de todos os lugares, e a gente ainda continua passando para todo mundo, né? A quantidade de mandar foto do Bolsonaro. Então, aí eu te pergunto, a gente está querendo se distrair do que exatamente? Porque me parece que virou uma grande distração mesmo, né? Esse consumo excessivo de notícia, de ficar nas redes o tempo inteiro e vendo as mesmas coisas. Do que a gente está querendo se distrair com isso tudo? O que você acha? Será que a gente está querendo se distrair ou se a gente está querendo se comunicar de uma forma excessiva? Como se fosse agora um grande modelo extragenético de telepatia. Eu quero saber como vocês estão, eu mando uma mensagem, e aí, tudo bem? Você me responde, contanto que me responda muito imediatamente, senão a sua telepatia vai me deixar de saco cheio, vou ficar mal-humorado, pessoal. Você vai fazer telepatia com outra pessoa, vai fazer telepatia com outra, né? Você não pode pedir, olha, eu já recebi essa mensagem de várias pessoas, a pessoa fica chateadíssima, porque ela escolheu você entre 500 que estão no 200 e pouco, você pode mandar pelo WhatsApp, né? Enfim, você está se enchendo de quê? Do nada, do mesmo nada. Né? O fato de estarmos isolados nesse momento, distanciados socialmente, não é totalmente verdade, porque nós já estávamos muito aproximados pelo WhatsApp, pelas outras coisas, nós já tínhamos isso, nós já achamos que ligar o telefone é invasão de privacidade,
Então, nós já estávamos criando, nós já achávamos que a pessoa dar certos bons dias era abuso, era assédio. Não que não existam essas coisas, porque elas existem, mas assim, já estávamos passando um pouco desse limite. Isso vai continuar daqui a 30 dias, 40, quando pararmos. Nós vamos voltar com essa existência ainda sobrecarregada, com esse peso, né, de todas essas coisas. Mas posso dizer que eu tenho uma rotina de trabalho, de afastamento das redes sociais, que pode incomodar as outras pessoas, mas para mim é bastante apreciável, porque tem um tempo que eu preciso ler, tem um tempo, não tenho como escrever, não há como escrever e alcançar algum tipo de profundidade ou de imersão se a gente não se distrair do resto de toda a humanidade e ficar atento a alguma coisa que a gente precisa da saída da gente. Sim. E para você, Edgar, como é que é isso? Agora que tem tanta live, tem tanto artista, tem tanta live oferta. Tem tanta oferta. Como é que você vê sobre a quarentena? Eu sinto que tá uma febre de uma produção que não vai levar a lugar nenhum, real, só vai gerar mais resíduo, e uma disputa de tentar falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes. É isso aí. Ou com imagens diferentes, sabe? E é bem sobre isso mesmo. As pessoas fazem uma lista de transmissão e ficam enviando. Hoje eu recebi um texto que era tipo Jung, o menino e o capitão, não sei o quê. Aí eu recebi o mesmo texto, só que era o Garcia Marques, o menino. Isso. Eu falei, mano, vocês nem sabem quem é o autor de nada. Vocês, tipo, nem sabem quem pintou a bandeira e vocês estão levantando no mastro de vocês aí e tal. Sabe? Tá tipo uma ilusão de ótica e tá todo mundo achando que é o ilusionista e tipo isso, não tá distraindo, não tá ajudando, não tá fazendo nada, não tá servindo como ansiolítico, tá servindo só como um agente da ansiedade, tá complicado, é o que eu sinto. Tipo, essa conversa que a gente tá tendo, se fosse uma live de Instagram, eu sinto que seria muito mais produtiva para um diálogo com outras pessoas que têm interesse de trocar. Porque na maioria das vezes são só as donas das verdades absolutas falando isso, ou então a outra, eu pintei minha unha, e bababá, faz assim, máscara caseira, não sei o que. Cara, tipo, real. Eu tô tentando ficar o máximo que eu consigo no modo avião do meu celular. Eu li, de segunda pra cá, eu li 5 livros. Eu fazia 5 anos que eu não lia um livro. Sabe? Tipo, eu consegui ler Manifesto Contrasexual em 3 dias. Eu tô de cara comigo mesmo. Mas por quê? Porque eu tô sem o celular. Eu tô, tipo, tentando devorar e completar coisas que eu tinha feito aquela listinha de fim de ano. Vai ser a minha meta de 2020. Não vai ser ficar na rua, não vai ser fazer show em Londres, vai ser devorar toda a biblioteca do vizinho, se der. Porque, tipo, real, acho que a gente tem que voltar e usar esse momento como uma interiorização e se elevar espiritualmente, conscientemente, psicologicamente, se fortalecer de fato, imunidade, porque o planeta só está doente porque a humanidade está baixa, a imunidade do planeta, que a humanidade não está fluindo bem, está todo mundo confuso, está todo mundo meio, sei lá, devorando o Big Brother Brasil, tipo, real, mano, isso não vai, tipo, qual que é? Eles estão mais seguros do que você na sua casa. Eles sim estão confinados em quarentena, tipo, o vírus tá aí, voando junto com ar, com oxigênio, com espirro do cara do iFood. Felizmente ou infelizmente, eu acho que, como o André falou, o que vai vir depois da quarentena me preocupa tão quanto agora. Sabe, tipo, tá todo mundo nessa iluminação do Chico Xavier de falar, a gente vai sair super-humanos e a solidariedade é o nosso melhor de pirona. Não, cara, real, eu tô com medo de vocês quando voltar, porque vocês vão tudo querer vir dando abraço, dando aperto de mão, tipo, ai que saudade, aglomeração. Lollapalooza nunca mais vai ser o mesmo. Presta atenção, tá se criando um trauma coletivo na estratosfera inteira do globo terrestre. Sério, tipo, a gente tem que começar a pensar o que pode ajudar nesse trauma, sério, tipo, a gente tá vivendo uma parada que só a galera dos anos 80 viveu com a AIDS, e nem foi o globo inteiro, porque, tipo, era muito uma comunidade gay, então, o agora, esse vírus tá pegando todo mundo, ele não tá tendo dó, não tá tendo uma seleção natural, ele tá tipo spam, chega pra todo mundo, sabe? Perfeito. Isso. Gente, olha, a gente está encaminhando para o final. Mas queremos saber de todos o que atravessou a semana de vocês.
O que passou de avalanche em vocês, todos nós, essa semana? Nossa, na minha foi hoje. Na verdade, foram duas. Uma era fake news e a segunda é verdade. Ser atravessado por fake news é foda. Fui atravessado por uma fake news e uma fake news muito fake news mesmo, que eu falei, nossa, eu sou um trouxa mesmo. O André Bourgeois, aquele safado, eu tava deitado, já era meia-noite, eu pronto pra dormir, desligando o celular, ele me mandou uma mensagem que era tipo uma parada, era primeira vítima do Covid-19 a voltar à vida. E aí uma foto de um zumbi. E aí eu falei, puta, fudeu! Meio com sono ainda, sabe? Falei, puta, agora fudeu, caralho! Apocalipse zumbi, eu não acredito, mano. Aí eu não tô preparado, eu não sei nem dirigir, caralho. Não tenho nem roupa pra isso. Não tenho nem roupa pra... Aí eu depois reparei bem na imagem, eu falei, nossa, não, eu liguei pra ele pra dar bronca. Eu falei, faz isso não, caralho, ficar repassando uma ideia dessa. Tá louco, meu. Fiquei puto. Esse me atravessou de fato, mas foram alguns minutos. Agora, o que me atravessou muito, que eu fiquei muito preocupado, foi hoje. A gente estava marcando de ir para o centro de São Paulo para poder fazer umas gravações na Sé, em Angabaú, São Bento, para uma proposta de curta-metragem também, que a cidade está toda vazia. E aí o menino ligou e falou, cancelou, não vai rolar, vamos deixar pro dia 26, tá com decreto aí, talvez vai terminar logo essa semana que vem, tal, a gente grava, não precisa da cidade vazia pra fazer isso daí. Eu falei, beleza. Aí ele foi e mandou um vídeo, ele falou, por quê? É um vídeo e um áudio de uma cena ali na Pinacoteca, de um grupo de mais ou menos uns 30, 40 moradores de rua, com pedras na mão, espancando 3 policiais da Rocan. 2 conseguem fugir, um empina a moto e cai, e eles vêm pra cima do cara, arregaça numa imagem bem selvageria, bem visceral, assim, porque todos os restaurantes estão fechados, não tem como eles pedirem comida ou ficarem com os restos que tem, não tem os anjos da noite indo levar sopa, então já devem estar cerca de uns 3 a 4 dias com fome. E aí eles estão totalmente agressivos, assim. Aí no áudio falava a região da Santa Efigênia, a região de São Bento, toda a região que a gente pensou em ir, os equipamentos, tá, tipo, tendo esses ataques, eles estão invadindo umas lojas que tem lá, e tipo, é um vídeo muito violento, assim, um dos que eu mais vi, assim, que eu fiquei muito em choque, foi tipo, misturou muito com a fake news do Apocalipse Zumbi, assim. Infelizmente, eles, na situação que eles estão, não têm um auxílio, não têm também um privilégio de ficar em casa, alguma coisa do gênero, nem albergue, eu acho, deve estar funcionando. Então, foi um atravessamento muito visceral, assim, meio que me destruiu por alguns momentos, alguns segundos, assim, eu fiquei bem chocado, por já ter ficado em situação de rua e por entender que a fome também te leva para lugares inabitados, assim, da maioria da galera que de São Paulo e vice-versa, assim. Então, tipo, foi uma imagem muito assustadora, real, assim, e é lógico que também passa pelo óbvio de que isso poderia acontecer com todas as pessoas trancadas dentro de casa. Enfim, foi uma travessa, foi real, uma flechada no peito, assim, e na mão, na consciência, e no privilégio, em vários lugares, assim, foi muito, muito brutal. E você, André? Imagem forte é essa, Edgar. Eu não estava sabendo que essas coisas ficam fora, né, do que a gente vai acompanhando. Mas essa questão dos pequenos empresários brasileiros que são geradores de empregos no país, de fato, né? A gente sempre fala nas grandes empresas, mas quem gera emprego no país são os micro, pequeno e médio. E essa quantidade de gente, né, 30 e quase 40 milhões de pessoas na informalidade, e a demora das autoridades públicas de tomarem uma ação imediata para conter coisas como essa daí que o Edgar acabou de contar, foi o que veio me incomodando na semana, porque nós não tínhamos resposta da sociedade para essa demora. E ficava meio que distraído, de fato, com as molecagens, né, do presidente e coisas do tipo, pedindo humildade para o ministro, etc. Então, isso, eu segui a minha rotina de escrever de manhã, de fazer os atendimentos meus por online, né? Mas sempre que posso, eu estou
olhando o que está acontecendo, foi a semana das decisões do dinheiro que ainda não saiu para ninguém, na verdade, e da guerra do governo federal com os estados e municípios, né, e das ameaças do tipo, se a quarentena ficar na próxima semana, eu vou dar uma canetada. Vai ser uma grande desobediência civil, porque os médicos dizem que não tem como encerrar na próxima semana. Então, isso foi o que mais me pegou durante a semana, assim, tipo, o que os médicos dizem é que tudo vai ser muito forte nas próximas semanas. O que nós sabemos é que os nossos números não estão ainda verdadeiros, porque nós não temos nem só dados suficientes. Não temos os testes para saber das pessoas, mas passa a dizer que tem um hospital aqui que tinha, durante essa semana, abriu um andar inteiro para UTI e já está abrindo para a próxima semana um outro andar, ou seja, está esperando que o resultado dos últimos 15 dias de infecção comece a surgir mais agora. Então, eu ainda estou nesse momento mais do automático com essas informações do que do sonhomático com a vida que a gente vai viver depois, porque nesse momento, para todos nós, mesmo para aqueles que estão na rua, é uma vida suspensa, esperando pelo que vai acontecer, não só na dinâmica da economia, mas de modo geral, no qual vai ser a rearrumação de tudo isso do pós. Eu acho que, independente do vírus, nós seríamos bombardeados por essa recessão econômica mundial que já estava acontecendo. E me atravessou essa semana foi a situação do Equador com o coronavírus. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá. Aquilo, né? Foi horrível. Foi uma coisa que me fez muito mal de ver e de ler, assim, fisicamente, sabe? Porque é a concreção, assim, do colapso mesmo, né? Os corpos jogados na rua, o colapso funerário que eles estão tendo colapso lá. Funerário, né? Eu achei super pesado, eu decidi não ver mais nada que essa figura que está ocupando a presidência fala, porque me faz mal também fisicamente, assim, me gera muitos sentimentos baixos. Ansiedade é o mais leve deles, né? Eu fico muito agressiva de ver aquilo e o sentimento de impotência que isso dá, né? E hoje eu estava passeando na Amazon e vi que tem um capítulo de um livro o autor chama Frederic Gross, chama Desobedecer. A editora Ubu disponibilizou um capítulo chamado O Ano de 1961, e eu não conhecia o livro, baixei porque está gratuito esse capítulo, e é um livro que fala justamente disso que você falou, André, desobediência civil, que eu acho que a gente vai ter que começar a levar muito a sério essa questão da desobediência. O livro fala por que é tão difícil para a gente desobedecer às autoridades, né? O presidente, o policial, o que quer que seja, e quando é que isso é legítimo, né? E a gente está numa situação em que é bem legítimo a desobediência civil. Então essas foram as coisas que me atravessaram essa semana. Essa foi horrível. Olha, o que atravessou a semana, o que foi mais... É que assim, a gente vive uma bizarria generalizada, né? Então você tem 1,5 bilhão de votos no BBB, mortes subnotificadas, presidente achando que acho que nem a Michelle Bolsonaro mais concorda com ele. Essa coisa completamente bizarra de notícias multifacetadas acontecendo a cada meia hora. Os portais de notícias dão a impressão que os jornalistas não dormem há 3 semanas. Então é uma avalanche de coisa. E essa coisa da distração mesmo que a gente conversou hoje, essa coisa sobre coisa para você não pensar mais na coisa anterior e já tá alguém já maquinar para você pensar na próxima. Eu posso dizer que o que atravessou a semana foi tanta coisa que quando eu falar a última coisa, eu já nem me lembro mais a primeira. E isso é muito triste, né? Porque aí você não está vivendo agora, você está vivendo alguma coisa que é um outro tempo, né?
Total. É tipo saudade do antes, que não vai existir mais, sem saber onde você tá agora, e o amanhã você não quer nem pensar, porque você só pensa em boleto. Né? O que me atravessou essa semana foi muito subjetivo, né? Assim, que é um medo. Tem tudo isso que vocês estão falando, né? Assim, o coronavírus atravessou, assim, esse cancelamento da humanidade nos atravessou. E aí, como humana cancelada, né? Eu fiquei com muito medo e senti essa necessidade de chorar, mas é um medo, acho que, da mudança, ao mesmo tempo entendendo que essa mudança não vai acontecer se a gente não tiver uma outra postura do jeito de ver a vida, entendeu? Assim, todo mundo faliu, não dá para pagar essa conta. Ou você distribui a renda, ou então essa conta não vai ser paga. Né? Então, não, assim, quantos boletos eu vou dever, quantos boletos a empresa vai dever, quantos bilionários existem no país, quantos miseráveis estão no centro da cidade em uma situação de fome que perdem, de fato, a sua racionalidade, porque somos bichos, né? E nesse medo, enfim, eu entendi que eu precisava chorar e fui rever, então, um filme chamado Planeta Branco, que é um documentário de natureza sobre o Ártico, que é um mundo que está deixando de existir em grande parte por conta da nossa ação predatória e de como esse mundo está organizado, né? Com o aquecimento global e tudo isso. Esse filme é um documentário do Thierry Piantanida, do Thierry Ragobert e do Jean Lemire. Ele está no YouTube, ele tem uma trilha sonora maravilhosa, as imagens são incríveis, e é um mundo que nós extinguimos e acho que vale olhar, nós estamos extinguindo e vale olhar para essa situação de mudança de mundo, vale assistir com esse olhar. Planeta Branco é foda. Planeta Branco. Renan já gritou aqui. Foda! Manda beijo pro Renan. Beijo, Renan. Beijo, Narcisa, maravilhosa. Salve todo mundo aí. Opa, participação especial do Renan, convidado do convidado. Eu vou assistir. E vocês, qual dica? O que fazer? Como andar? Onde ir? Olha, eu acho que nós devemos continuar em desobediência civil. Sim. Tentar levar mais gente para desobediência civil. E forçar, por exemplo, no caso de São Paulo, que as construtoras sejam autuadas, porque elas estão desobedecendo a ordem do governador, a ordem do prefeito, e elas estão colocando em risco os trabalhadores que estão lá. Então, desobediência civil. E domingo que vem, o presidente da República de um estado laico conclamou a todos os evangélicos a fazer um jejum. E ele não pode, no lugar dele, conclamar nada dessa natureza religiosa. Mas, independente disso, e por conta dele, nós deveríamos seguir um pouco mais na desobediência civil e postarmos comida que nós fizermos em casa no domingo, sozinho ou em família, em todas as redes sociais, porque é a nossa maneira de desobedecer a ordem de jejum. Fazer um bolo de chocolate erótico, então, André. Vou postar em sua homenagem, ele que sabe. Adoro. Porque como é que pode, num momento em que as pessoas precisam estar com a imunidade alta, o cara propôs jejum. Gente, como chegamos aqui? Vamos lá. Difícil. Olha, chegamos. E você, quem vai falar agora? Até me perdi, gente. Ivan, vai, Ivan. Edgar, vai você, Edgar. O que você indica? Qual é a boa? Eu adorei a ideia da foto da comida, eu vou fazer. Isso, eu já coloquei hoje. De macumba. Fazer um ebó para postar, né? Fazer um ebó brabo. Eu sugeri uma peixada pernambucana, que como eu sou de boa, uma muqueca. Esse é na Páscoa, é isso? O domingo da Páscoa? Domingão. Então já pode fazer ebó, Edgar, domingo da Páscoa. Já vai estar liberado.
Tá que nem o Renan não sabe se é quarentena ou se é quaresma mais. Eu indico baixar o aplicativo Stremio, quem tem notebook aí, assiste tudo que é doc que tem, tudo que é série boa, se entupir de conteúdo que não te deixe com medo, que não faça a sua frequência baixar, que te eleve o espiritual, real, zerar toda aquela pilha de livro que tinha guardado aí, que eu sei que você tem. Eu sei que vocês também têm umas pilhas de livro aí pra terminar. Essa é a hora, baby. Ó. Vai do Candy Crush, caralho. As mensagens que você mandou pra você mesmo no passado, o Renan falou, ó, as pilhas mensagens que você mesmo mandou pra você no passado, deve ter uma dica boa pra esse momento de agora. Todos já foram? Não, eu ainda não falei, eu vou indicar um livro. Não. Vou indicar um livro, quero patrocínio para esse podcast da Companhia das Letras, vou fazer propaganda para eles, que eles disponibilizaram um livro de graça, que é um livro do Milton Ratum, A Noite da Espera. É o primeiro livro da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que é um livro que é sobre a formação política, cultural e afetiva de um grupo de amigos durante o período da ditadura militar em Brasília, nos anos 60 e nos anos 70. É muito atual, tem muitas correlações com o que a gente está vivendo. Assim. Como é o nome? Oi? Como é o nome? O nome é A Noite da Espera, do certo. Milton Ratum, e tá de graça em todas as plataformas, acho que até o dia 6, então assim, já corre, já baixa, que você não vai pagar nada por isso, é um super livro, eu indico esse. Bom, a minha indicação de hoje, eu tinha preparado uma indicação, mas eu vou ignorar ela, porque eu acho que tem coisas mais importantes, assim. Mas a minha indicação é um canal do YouTube que eu descobri esses dias, que chama Vinyl Factory, que é sensacional. São caras que viajam procurando lojas de vinil do mundo e vão descobrindo que tem de coisas mais inusitadas, de vários gêneros, em vários países. E eu indico, assim, são vários episódios, de 20 minutos, 30 minutos, mas tem um que é extremamente especial, que é sobre Cabo Verde. Que eles vão descobrindo a cultura do disco, dos ritmos, os gêneros, né, como o funaná, o kizumba, entre outras coisas, e os caras começam a destrinchar uma história que é uma história que tem tudo a ver com esse momento, que é a coisa de abandono de uma cultura para se adquirir novos hábitos, você ter a potência de assumir que o que foi, já foi, e o que vai vir, se não for melhor, a gente está muito na roça, então a gente tem que fazer melhor. E isso eles começaram a fazer com os ritmos deles lá em Cabo Verde, né? Tanto que hoje tem uma cena de música eletrônica muito legal, assim, com muitos artistas, DJs e tudo mais. Então a minha indicação é o Vinyl Factory, e esse episódio sobre Cabo Verde. Maravilhosos! Moça! O Renan tem uma indicação aí, ô Edgar? Tem uma indicação aí, Renan? Vem, Renan! Vem cá! Quem não sabe, Renan é artista plástico maravilhoso. Oi, pessoal, tudo Olá, bom? Cabeludo! Indicação pra quarentena? Pro que você quiser, pra vida, pra tudo. Eu acho que esse lance, assim, pra gente que é da visualidade, né? Esse lance dos recados que você deixou para si mesmo não precisa ser uma coisa literal. Tem sido um exercício que eu tenho feito bastante, assim. Pegar tanto desenhos quanto escritos, ideias soltas, fotografia também. E isso funcionar como às vezes um processo de retroalimentação de memórias e tal, ou mesmo às vezes tem algumas narrativas que você não prestou atenção e coisas que estão ali nessas caixas, nessas gavetas, que é legal também. O pessoal tem falado muito de arrumar a casa e tudo mais, mas é legal arrumar a casa da memória também. A gente passa muito tempo distraído da casa pra fora e não cuida da casa pra dentro, né? E tem um monte de coisa, né? Pois é. E aí, essa coisa de cuidar da casa pra fora, da casa pra dentro, eu quero que cada um de vocês aí, dos convidados, o Renan também, o Edgar, já me distraí, esqueci seu nome. André. Me salvei. Que o André
O Edgar e o Renan, contem pra gente onde é que a gente acha vocês, onde é que quem tá ouvindo a gente acha vocês. Vai, Renan. Eu acho que a rede que eu mais estou é Instagram, Renan Soares, com um R a mais no Renan. Aí já me encontro. Beleza. É o Galvão, é o Renan! Renan. Eu tô no Instagram e no YouTube como Novíssimo Edgar. Você procura lá, acha, a gente conversa, mas também você pode me encontrar na rua. Eu só tenho uma rede social que é o Facebook. Amo! André Rezende, mas tem quase 5.000 André Rezende lá, então vai ter que procurar. Vai ter que rolar, né? André Rezende com S, né? Isso aí já quebra o galho, hein? Essa Não, pensa que quebra o galho. Esses 5.000 já são com S. Tem 10.000 com C. Bom, é isso, né, gente? Obrigado. Valeu demais, Agradecer a obrigada. todos. Prazerzão, hein? Obrigado por esse convite aí. Conhecer você, Márcia, você, Ivan, André. Prazer mensurável. Nancy, valeu, hein, sua maravilhosa. Já estou com vocês. Achando da estreia. Você troca a sua quarentena por um mundo melhor? O podcast Desafinados é realizado em parceria com o Mundo Pensante e você nos encontra nos principais tocadores. O link do contato dos nossos convidados está no texto de apresentação que acompanha cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, @desafinadospod, no Instagram e no Twitter. No YouTube, Desafinados Podcast.